eu tenho a satisfação de anunciar a presença neste plenário dos alunos das seguintes instituições de ensino: Centro Universitário Unieuro, Brasília, DF, Faculdade de Processos, Brasília, DF, e Faculdade de Direito de Cachoeiro do Itapemirim, do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos retomar, então, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4650, que procede do Distrito Federal, sendo relator o eminente ministro Luiz Fux, requerente o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Sua Excelência está com a palavra para o esclarecimento. Senhor presidente, egrégio da Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados e estudantes presentes. Senhor presidente, na data de ontem nós ouvimos um belíssimo voto, exaustivo voto do ministro Gilmar Mendes, que, à luz das suas convicções, efetivamente, Sua Excelência exauriu o tema sob a sua ótica própria, no que nós, que convivemos em colegiado, respeitamos absolutamente todas as opiniões adversas. É da essência do colegiado, aliás, essa antinomia de ideias, como bem destaca o ministro Marco Aurélio, realçando, inclusive, a beleza do colegiado por essa troca de ideias antitéticas. Mas, como a relatoria ficou muito distante no tempo com relação às ideias que foram aqui lavradas, eu gostaria que Vossa Excelência me permitisse fazer só uma breve rememoração, porque outros votos advirão, e eu, em primeiro lugar, gostaria de fazer duas observações. A primeira delas é que esse tema ele foi objeto de audiências públicas. Nós fizemos audiências públicas, ouvimos ilustres cientistas políticos, doutrinadores, estudiosos, e colhemos as impressões, e naquela oportunidade, há 1 ano e 7 meses atrás, nós trouxemos os dados colhidos dessa audiência. E por que eu falo em audiência pública? Porque, senhor presidente, no meu modo de ver, há uma ideia basilar no neoconstitucionalismo. Se uma determinada questão ela gravita em torno de algo que é um desacordo moral expressivo ou razoável da sociedade, a Corte, no meu modo de ver, ela tem que se alinhar ao sentimento social. Essa é uma ideia de todo o constitucionalismo moderno. Eu citaria apenas os autores Riva Singer e Robert Post, que falam exatamente que é da deslegitimação democrática da decisão que não está em consonância com o sentimento social. Em segundo lugar, senhor presidente, respeitando todas as adversidades, vou fazer aqui apenas uma manifestação pessoal. Eu quero rejeitar de forma bastante simples e veemente, mas com toda a urbanidade, a suposição de que os meus companheiros da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e o ministro Luiz Roberto Barroso ou o professor Daniel Sarmento tenham erigido um estudo com tamanha seriedade para, eventualmente, isto servir de instrumento de manipulação e de desrespeito à República e à soberania. De sorte que os estudos que serviram de base a essa demanda foram estudos inerentes à disciplina que Suas Excelências ministram na universidade. De sorte que eu faço aqui essa defesa, que não é de corpo presente, mas talvez seja mais assim, autêntica por força disso, de que efetivamente há algumas suposições, no meu modo de ver, com a devida vênia, foram absolutamente equivocadas, até mesmo pelo lastro que acompanha o currículo de todos os professores aqui mencionados e pela notoriedade que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem, pela excelência de sua academia e pelo respeito aos valores democráticos, sobretudo ao nosso país, o Brasil. Dito isso, presidente, com uma ressalva, eu quero relembrar que no voto nós, em primeiro lugar, abordamos esse descolamento entre a política e a sociedade.
E aí nós verificamos que, nas audiências públicas, houve uma, digamos assim, uma manifestação de repugnação da sociedade em relação aos excessivos gastos com as campanhas eleitorais inflacionados por essas contribuições de pessoas jurídicas que não têm nenhuma ideologia, tanto não tem que doam para ambos os partidos, para todos os partidos. Por outro lado, nós trouxemos números assim assustadores, como, por exemplo, o aumento dos gastos. 2002, em que os candidatos gastaram 798 milhões, em 2012, 4 bilhões e meio. Isso foi trazido na audiência pública. Na audiência pública, a sociedade se manifestou contra isso. Se manifestou de forma inequívoca contra esse crescimento de uma inflação despida de ideologia e movida por interesses outros na influência na campanha política e a fortiori no Estado Democrático Brasileiro. E aí eu trouxe esses números, depois eu arrolei, já na época do voto, quanto se gastava para ser senador, governador, enfim, os valores aumentaram profundamente. Posteriormente, o presidente, Vossa Excelência me permita eu só fazer assim uma rápida passagem no voto para criar talvez uma zona de conforto para que as pessoas possam, sem partir de pressuposições, decidir sobre o caso concreto. Então, no arcabouço vigente, as pessoas jurídicas podem fazer as doações dentro daquele percentual, as pessoas físicas e assim por diante. Com relação à nossa função da jurisdição constitucional, e eu tenho... Ontem tive a oportunidade apenas de mencionar rapidamente essa questão, mas no nosso debate, que já está 6-1, ficou bem claro que há um espaço legítimo de atuação da jurisdição constitucional, porque esse descolamento da classe política em relação à sociedade e essa ausência de imparcialidade do poder político, evidentemente que gera um desconforto de se delegar a eles próprios essa tarefa de otimizar e aperfeiçoar o processo democrático. Eu trouxe, então, que a discussão acerca do financiamento de campanhas se afigura como uma importante ferramenta na engenharia democrática e que deveria ter a participação fundamental da jurisdição constitucional para mediar algo que a classe política não tem isenção suficiente para isso. Nós temos impedimentos, nós temos suspeições nas hipóteses em que nós não somos os melhores players na solução de determinados casos, porque nós temos algum impedimento legal. Então, a classe política da filosofia constitucional, ela, sob o prisma da reserva de justiça, algumas questões precisa exatamente dessa atividade dialógica entre todos os poderes, que foi exatamente o que nós fizemos aqui com essa audiência pública e com as audiências públicas e com a nossa votação. Eu trago aqui, eu achei tão, na época eu citei com bastante ênfase, que parecia-nos indisputável que a reforma política deveria ser capitaneada pela classe política, mas com a intermediação do Poder Judiciário. E eu citei, então, o professor Oscar Vilhena, na obra Constituição e sua Reserva de Justiça, onde ele assenta o seguinte: não serão os próprios representantes os mais indicados para corrigir esses problemas de mau funcionamento democrático. Exemplo disso é o caso da subrepresentação dos cidadãos dos estados mais populosos do Brasil, que espero que o Congresso, fruto dessa distorção e beneficiário dessa mesma distorção, corrija através das maiorias parlamentares e lute contra os seus próprios interesses. Isso é quase que lógico que a classe política não vai lutar contra os seus próprios interesses. E, no meu modo de ver aqui, en passant,
eu observei que o ministro Gilmar foi muito cuidadoso, um voto exposto oralmente de 5 horas, que, no meu modo de ver, provou demais, porque ele provou que um episódio que não tinha exemplo para dar para ninguém, que era a CPI do PC Farias, acabou comprovando que financiamento de campanha só tende a piorar. Só tende a piorar. Olha onde é que nós chegamos. O Estado, tudo quanto o ministro Gilmar aqui nos brindou ontem com pesquisas profundas sobre o estágio atual do que foi gerado pelo financiamento de campanha. Então, estou me valendo dos dados do ministro Gilmar Mendes. Se a CPI do PC Farias sugeriu, primeiro, que é uma fonte bastarda, não podia sugerir nada. Segundo, o que ela sugeriu deu muito errado, porque nós chegamos a um quadro absolutamente caótico em que o poder econômico captura de maneira ilícita o poder político. E aí eu defendi essa nossa atuação do Supremo Tribunal Federal na intervenção dessa questão sem nenhuma violação da cláusula de separação de poderes. E trouxe, eu respeito, claro, evidente, todos nós fizemos a nossa escola e a nossa academia a partir das noções de Hans Kelsen sobre jurisdição constitucional, mas imagine, Vossa Excelência, se Hans Kelsen falou de jurisdição constitucional nesse quadro caótico que hoje nós vivemos. É evidente que não. A teoria da jurisdição constitucional de Hans Kelsen é uma teoria abstrata, é uma teoria que busca um ideal. E há várias correntes filosóficas constitucionais que recomendam que a Constituição seja entrevista tal como o estado atual em que se encontra ela aplicada. Então, não dá para aplicar aquela doutrina kelseniana no momento atual. O que dá para aplicar, no meu modo de ver, é de um autor um pouco mais moderno, que nós sufragamos aqui por 6-1. As suas ideias, o professor John Havili, que escreve sobre a democracia, a teoria da revisão judicial, em trecho em que ele afirma com muita autoridade acadêmica: obviamente, nossos representantes eleitos são as últimas pessoas em que devemos confiar em qualquer dessas situações de mau funcionamento do sistema político. Os juízes não eleitos, porém, estão fora do sistema representativo e apenas precisam se preocupar com a sua continuidade no cargo de forma muito oblíqua, de sorte que são as pessoas certas para intermediar essa questão da reforma política. Agora se diz, não, mas o judiciário não é o locus próprio para a reforma política. Não, então o judiciário não é o locus próprio para a reforma política, mas saiu do judiciário a questão da fidelidade partidária, saiu do judiciário a lei da ficha limpa, saiu daqui do judiciário a questão relativa a essa questão que agora está sob o nosso crivo, e saiu daqui também debates reflexamente políticos sobre cassação de mandato. Então, a reforma política, no meu modo de ver, começou a ser feita aqui com a lei da ficha limpa, porque nós barramos no TSE vários candidatos inelegíveis à luz da jurisprudência lavrada pelo Supremo Tribunal Federal. Se me permite uma parte rápido, a própria cláusula de barreira aqui foi derrubada pelo Supremo. É porque eu não estava aqui na época e acabei não me lembrando, mas Vossa Excelência... E foi a primeira, talvez, a primeira iniciativa nesse sentido. Número de vereadores. Também, número de vereadores, bem lembrado. Quando nós não E estávamos... outra coisa, senhor presidente, que precisa ser bem entendido, o que se diz quando se defere ao legislativo, que não se defere ao legislativo, não se faz deferência ao legislativo, é porque há casos em que se deve ter deferência e há casos que não deve ter deferência ao legislativo. Nós já julgamos inúmeros casos aqui em que nós entendemos que deveríamos prestar essa deferência ao Poder Legislativo. Mas aqui é mais do que razoável e, no meu modo de ver, é absolutamente necessária a intervenção judicial nessa questão. O ministro Gilmar não estava presente, mas tive a oportunidade de fazer um elogio ao seu voto veemente de ontem, e dentro da nossa amistosidade, eu comentava com o ministro Teori que
o ministro Gilmar, quando descobre a pólvora, faz uma bomba atômica, porque realmente fica convencido das suas razões, que foram muito bem expostas durante 5 horas, no voto verbal, praticamente manifestando a sua convicção. Então, só estou rememorando que é para a votação se fazer, digamos assim, com conhecimento dos pontos adversos, que fazem, digamos assim, parte da convivência de um colegiado. Então, eu digo, a Constituição, a despeito de não ter estabelecido regras em ponto proibindo diretamente o modelo de financiamento de campanha, forneceu uma moldura que traça limites à discricionariedade legislativa, porque aqui foi dito que não tem nenhum artigo, mas isso não impede que, à luz dos princípios, e quantas vezes aqui julgamos inconstitucionalidade, à luz de princípios, que hoje compõem essa categoria genérica de normas, estabeleceu princípios democrático, pluralismo, isonomia, republicano, que norteiam o processo político. E aqui, então, eu cito os autores que, na época, revelaram-se influentes na solução que foi adotada. E digo ainda, reafirmo essa intervenção do Judiciário, que, muito embora essas deliberações sejam finalizadas em algum momento, mas, nesse momento, o último player que está sendo concitado a se manifestar é o Poder Judiciário. E cito aqui a famosa obra The Least Dangerous Branch, de Alexander Bickel, que diz exatamente que nós temos que é prudente intencionar um colóquio contínuo com os demais poderes políticos e com as entidades da sociedade civil. Além disso, presidente, eu também trouxe a incompatibilidade do exercício de direitos políticos com a essência das pessoas jurídicas. Pessoa jurídica não pode ser eleita, pessoa jurídica não pode eleger, pessoa jurídica, segundo o professor Barbosa Moreira, as pessoas jurídicas não comem, não sentem, não olham, não falam e não amam as pessoas jurídicas. Então, as pessoas jurídicas, elas são, na visão de Ronald Dworkin, empresas que são ficções legais. Elas não têm opiniões próprias para contribuir e direito para participar com a mesma voz e voto na política. Isso é uma obra do professor Dworkin sobre corporações e ficções legais. E aí, então, senhor presidente, já para concluir, eu destaquei que as pessoas jurídicas são as grandes protagonistas no financiamento das campanhas eleitorais, respondendo pela absoluta maioria das convicções, das doações. E aqui, esse dado eu fiz questão de destacar, que apenas 1% dos doadores, o equivalente a 191 empresas, foi responsável por 61% do montante doado. Isso certamente levou a esse quadro que o ministro Gilmar Mendes muito bem descortinou. E um quadro jurídico que revela subjacentemente a existência, no meu modo de ver, de crimes graves que devem ser apurados com eficácia retroativa, porque não é possível nós condescendermos com a ideia de que um determinado partido político alimentou-se ilicitamente durante vários anos e isso passe despercebido. Tem que ser aberto um inquérito, eu me proponho a acompanhar qualquer comissão para resgatar esse patrimônio oculto e ilícito. Agora, o que, no meu modo de ver, ressoa antinômico com o voto é que nós não podemos sedimentar um defeito em razão de uma irregularidade anterior. Quer dizer, mutatis mutandis, numa colocação muito usual dos cariocas, essa regra política poderia mais ou menos representar o que dizia Stanislau Ponte Preta, ou se instaura a moralidade, ou nos locupletamos todos. Ou seja, se isso aqui não serve para ninguém, e não serve também para corrigir absolutamente nada. E concluindo, senhor presidente, eu gostaria de destacar que o direito
essa contribuição das pessoas jurídicas calcada na liberdade de manifestação e de expressão, isso é uma blasfêmia, porque elas doam para todas as entidades. Aliás, entidades que poderiam doar, como as associações, as corporações, os sindicatos, que têm ideologia própria, são proibidos de doar. Mas as empresas não são e acabam gerando esse escândalo que o ministro Gilmar minudenciou com tanta perfeição. Por outro lado, senhor presidente, nós também, nessa relação cidadãos-candidatos e cidadãos-eleitores, nós entendemos que havia aí uma violação ao princípio da isonomia, por isso que o resultado foi esse. O resultado que nós nos baseamos, isso aí, Vossa Excelência, ministro Gilmar, pode ter absoluta certeza, foi no sentido de uma aplicação efetivamente isonômica para conferir às partes a mesma igualdade de chances, que é um tema que Vossa Excelência tanto prestigia. E eu procurei, inclusive, naquela oportunidade do voto, Vossa Excelência estava presente, eu procurei, por exemplo, suscitar uma situação hipotética em que A e B, que auferiram respectivamente a R$200 mil e B, R$40 mil de rendimentos brutos anteriores à realização das eleições, de acordo com o artigo 23, parágrafo 1º, 1 da lei, enquanto o cidadão A poderia doar nos termos da legislação de regência 20 mil, o cidadão B somente poderia contribuir com o máximo de 4 mil. E esse raciocínio da isonomia veio eclipsado em noções doutrinárias sobre essa questão da isonomia. Eu, inclusive, tive a oportunidade de citar Vossa Excelência, mas não vou repisar, porque eu acho que não seria uma postura ideal nesse momento, mas também pesquisei igualdade de chances, não dos candidatos, mas a igualdade de chances consectar a igualdade de contribuição em Vossa Excelência e em outros autores, como Michael Walzer, que eu citei aqui nas esferas da justiça, e cheguei à conclusão que ubi adem ratio, ibi adem dispositio, ou seja, se há um descompasso quando um cidadão doa mais do que o outro, com muito mais razão quando o próprio candidato, que tem 10 bilhões de reais, vai usar recursos próprios contra um candidato que é um homem honesto, idealista e tem um patrimônio de 10 mil reais. Então, esses foram os motivos pelos quais as nossas posições acabaram entrando em confronto. E senhor presidente, esse esclarecimento eu estou fazendo também a pedido de alguns colegas que me disseram que queriam que se reavivasse um pouco daquilo que foi debatido. Então, mantendo, em primeiro lugar, as minhas manifestações elogiosas pelo trabalho profundo e coerente e veemente do ministro Gilmar, e fazendo a ressalva em relação aos professores que aqui foram mencionados e à instituição Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu, apesar de sedutora e eloquente a manifestação do ministro Gilmar, eu estou mantendo o voto que proferi naquela oportunidade. Presidente, eu também supero as preliminares, considero, como todos os que até aqui se manifestaram, um tema complexo, tormentoso, que vem de muito tempo sendo discutido. Faço justiça, inclusive, a alguns nomes que, desde a década de 90, e vinham discutindo isso na Ordem dos Advogados. Não posso deixar de me lembrar, como me lembrei muito no estudo, ao preparar esse voto, do ministro Evandro Lins, que ainda, quando lá cheguei em 93, falava nesse assunto, e ao meu queridíssimo professor Fábio Conder Comparato, que tanto se manifestou sobre isso e trabalhou sobre isso, na Ordem dos Advogados, em comissão específica de República e Cidadania, exatamente para buscar uma solução para isso que foi considerado, desde muito tempo,
como um problema que precisava de ser cuidado no exercício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, exercício legal, que era de defesa das instituições democráticas. Faço justiça a esses dois, não sem mencionar todos os outros presidentes anteriores, mas realmente o ministro Evandro e o professor Fábio trabalharam muito sobre isso, chamando a atenção da comunidade jurídica e de advogados sobre como a democracia dependia disso, que é da maior importância, que é o financiamento de campanhas e a forma de doação, que foi lembrado aqui por todos ontem com veemência pelo ministro Gilmar, exatamente de que isso pode ser uma porta aberta para a corrupção. Por isso, não há modelo de jeito nenhum perfeito, como não há modelo democrático perfeito, mas é o melhor dos modelos que temos, é o democrático, estamos todos empenhados, cada um na sua função, em que ela se exerça da maneira mais aperfeiçoada possível. E, quando estava na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, eu fui questionado especificamente sobre isso, naquelas eleições, que ontem foi lembrada pelo ministro Gilmar, com 500 mil de candidatos, e se era possível manter esse estado de coisas. E eu, naquela ocasião, instada a falar pelo tribunal, disse que dependeria ou da mudança do legislador ou de um pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal. Até lá, o Tribunal Superior Eleitoral aplicaria como tem aplicado a legislação e a lei. Eu quero dizer, senhor presidente, que eu considero os debates que houve aqui dos mais ricos, sobre um tema que foi profundamente cuidado por todos os votos até aqui dado, e respeito todos os argumentos, até porque, em muitos pontos, eles coincidem, quer na importância dada ao tema, quer na conclusão que se chega que não há modelo perfeito a respeito disso, que ontem foi lembrado pelo ministro Gilmar, há uma tentativa de elaboração e de reelaboração à medida em que se vê que um modelo não dá certo, que outro não dá certo. Mas, como juíza, eu vou me ater exclusivamente ao que se contém na Constituição, no texto legal questionado, e, se não há regras expressas, como foi acentuado especialmente no voto do ministro Theory, citando um voto anterior do meu queridíssimo ministro Pertence, considero que, se não há expressa declaração, o espírito da Constituição, e, portanto, o ministro Theory lembrava hoje do sentimento de Constituição, que o Karl Loewenstein tanto menciona, me leva a pedir vênia aos votos divergentes, tanto do ministro Theory quanto do ministro Gilmar, para acompanhar o relator, presidente. E vou fazer algumas breves observações, não vou fazer leitura de voto, como normalmente mesmo não faço, dizendo que eu me baseio para concluir sobre a inconstitucionalidade da passagem das normas que se referem à doação de valores para campanhas eleitorais por empresas, pessoas jurídicas, fundamentalmente no artigo 2º e no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição. No artigo 2º, porque ali, no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, todo poder emana do povo, e povo é um conceito jurídico definido em cada Constituição. Cada Constituição diz quem é seu povo, no caso brasileiro, no artigo 12, são brasileiros, e ali são brasileiros para dizer que são os nacionais, são as pessoas físicas que detêm a titularidade da cidadania. E, portanto, são os cidadãos, pessoas físicas, que compõem o povo e, portanto, exercem o poder político. Não são os únicos, concordo com o ministro Gilmar, o poder político é muito mais vasto do que apenas a participação no processo eleitoral, mas o processo eleitoral na democracia representativa ou semidireta, mas na parte representativa, é aquele que elege e pode ser eleito, é aquele que vota e pode ser votado, é aquele, portanto, que participa do processo no sentido de formar a vontade que haverá de ser tida como a vontade da sociedade expressa pelo Estado e a ser desempenhada pelo Estado. Portanto, tal como foi posto na linha dos que votaram com o ministro relator, a circunstância de se ter como cidadão a pessoa física, ou como cidadã a pessoa física, faz com que ele possa participar
podendo contribuir para que não haja influências externas no processo direto. As influências todas, desde alguém que exerça influência sobre uma outra pessoa e que pode influenciar o voto daquela, da mídia, do poder econômico, de toda natureza, haverá de exercer de toda sorte. Mas o que a Constituição pode fazer não é coartar todas as possibilidades de manifestação, mas aquilo que influa diretamente no pleito, e no pleito do qual decorre a escolha daqueles que vão formar o conjunto dos agentes políticos, formadores da vontade de todos, da vontade geral, na fórmula russoniana. Então, em primeiro lugar, o artigo 1º, pelo seu parágrafo único, diz que povo é quem é titular do poder e, portanto, haverá de formar as correntes para se chegar a quem está no poder e quem exercerá o poder em seu nome de quem? Dos cidadãos do povo. Em segundo lugar, foi enfatizado também no voto do ministro, relator e seguido por muitos, a questão da igualdade, não vou chamar de igualdade de chances, mas de igualdade de oportunidades no pleito, e há uma influência que eu considero contrária ao que põe a Constituição, ao que positiva a Constituição, no parágrafo 9º do artigo 14, esta influência que desiguala, não apenas desiguala no processo os candidatos, mas desiguala, nós vemos até dentro dos partidos, em que aquele que detém a maior soma, às vezes, de recursos e que, portanto, acaba exercendo o seu poder, é aquele que tem os melhores contatos com empresas e depois representa esses interesses e não o interesse de todo o povo, o interesse que seria um interesse legítimo e que faz com que se tenha, na base de tudo, a democracia. O ministro Fux citou Ronald Dworkin numa passagem, eu citaria numa outra em meu voto, ministro, onde ele desdobra a fala sobre pessoa jurídica não poder participar, não poder votar, porque não poderia participar do processo, ele diz, porque a pessoa jurídica tem interesse, o ser humano tem dignidade, e a dignidade é que é a base, o ponto fundamental da democracia, e é para se chegar à democracia que nós votamos, que nós somos votados, que nós podemos eleger, portanto, faltaria um dado essencial ao humano, que é o processo de formação da vontade geral. Mas nenhum país em que ele viveu, atuou, Estados Unidos e Inglaterra deixou de ter. Sim, por isso eu estou citando a obra. Estou citando a obra. Na verdade, como Vossa Excelência citou... A República de Dworkin fica na mente. Sim, como Vossa Excelência citou Carl Schmitt, e também confessa, Carl Schmitt, na sua vida e na sua obra, nem atenderia também ao que ele falou. Mas, enfim, nós estamos citando uma teoria para... Exatamente, para respaldar... Se há uma campanha endinheirada, é a campanha americana. De toda sorte, presidente, eu mantenho que abusos, aqui nem é o que me chama atenção, porque abusos haverá, como diria Machado de Assis, a virtude é um, os pecados são muitos. Faça a lei, imediatamente dá-se um jeito de contorná-la. Compete a nós, juízes, fazer com que não haja esse contorno e que se resguarde a legalidade. E, por isso mesmo, tudo aquilo que pode fazer com que, na dinâmica das instituições, se tenha o resguardo desses princípios constitucionais, da formação da vontade popular, por quem é? Do povo. Ou seja, o cidadão é que participa do processo, em qualquer condição, de candidato ou de eleitor, de eleito ou de... enfim, de participante como militante de uma determinada ideologia ou de uma determinada agremiação, a participação no processo depende dessa condição de cidadania que é própria da pessoa física e, por isso mesmo, eu considero que está, sim, contrária à Constituição a norma que estabelece essa condição. Também considero que a igualação de doadores é que faz com que nós não tenhamos os desvirtuamentos, ou pelo menos propicia que não se tenha, tal como posto. E aí chama atenção ao que já foi chamado a atenção em muitos dos votos, ontem o ministro Gilmar enfatizou isso, qualquer que seja o modelo, o essencial é o controle realmente, um controle feito e bem feito, e as dificuldades de exercício desse controle. Qualquer que seja o resultado, portanto, a que se chegue, e mesmo que seja o da inconstitucionalidade, que venha um outro marco normativo, como previsto no
voto do ministro Fux, haverá de se esmerar sempre nos sistemas de controle, porque é daí que decorre, talvez, a maior lisura do processo, a probidade e, portanto, uma democracia na qual os cidadãos brasileiros possam confiar e poder ter a segurança de que, num processo eleitoral, não se tem desvirtuamentos por uma influência que acaba desigualando candidatos e desigualando partidos e desigualando, portanto, desequilibrando o processo, mas principalmente moralizando, e nós temos a ética constitucional devidamente resguardada. Eu, como disse, não vou fazer a leitura do voto, presidente, mas concluo no sentido de acompanhar o ministro relator na sua conclusão, na parte dispositiva, na sua conclusão, no sentido de julgar procedente a presente ação. Então, está encerrado o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.650 do Distrito Federal, sendo o relator o ministro Luiz Fux. Encerrado definitivamente, inclusive quanto à modulação, que não foi possível, tendo em vista a falta de quórum necessário, que se tornou definitiva com a minha adesão à tese da não modulação. E então, esse adendo, senhor presidente, que Vossa Excelência fez agora, faz parte do resultado do julgamento. Pois não. Então, a partir de então, aplica-se... É parte da aplica, claro. E não há possibilidade de retroação, a meu ver. Então, repetindo, a Corte chegou à seguinte conclusão: julgaram procedente para considerar inconstitucional a contribuição de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais os seguintes ministros: ministro Ricardo Lewandowski, ministro Joaquim Barbosa, ministro Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Fux, ministro Dias Toffoli, ministra Carmen Lúcia, ministro Marco Aurélio. Quantos temos? 8, né? Presidente, uma única ponderação, apenas para observar a tradição, a encabeçada lista que forma na corrente majoritária pelo relator. Não, pois não, é que eu estou... Desculpe, é só a minha anotação, eu tive que pegar aqui um papel. Vossa Excelência tem toda a razão, é que eu tive que pegar improvisadamente aqui um papel, eu tenho várias anotações aqui. Então, na verdade, a ordem é essa: ministro Luiz Fux, ministro Joaquim Barbosa, ministro Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, ministro Dias Toffoli, ministra Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, e Marco Aurélio, e depois ministro Ricardo Lewandowski. Julgavam improcedente a ação no que tange estes artigos impugnados, que dizem respeito à contribuição de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais, o ministro Teori Zavascki, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que, no entanto, davam interpretação conforme a esses artigos, nos termos que veicularam, nos termos do voto do ministro. Agora, senhor presidente, só um esclarecimento. Pois não. É porque, no sistema brasileiro, nós temos o hábito de trazermos o acórdão pronto, mas vamos debater. O acórdão só se lavra depois dos debates, depois do julgamento. Sim. De sorte que esses reajustamentos de voto, eles são essenciais para que nós possamos exatamente colher qual é a vontade da maioria. Pois não. Então, de acordo com a pronúncia, o resultado que Vossa Excelência pronunciou, é que será lavrado o acordo. Pois não. Agora, em complemento, claro que no outro a voto Corte havia modulação. decidiu não modular. Isso é que eu vou fazer inserir. Não modular. Definitivamente, está encerrado esse julgamento, não será retomado mais na próxima semana. Agradeço.